Vocês já observaram que esse texto aqui, quando você leu ele, ou então se você escutou ele hoje, você não conseguiu entender? É um texto difícil de entender, muito difícil. Então nós precisamos muito de que o Espírito Santo de Deus nos abençoe e nos ajude a entender o que Deus permitiu esse texto, esse ensino de Jesus, e para que nós hoje sejamos aperfeiçoados, né? E para que possamos fazer a vontade de Deus. Se vocês observarem o capítulo anterior, capítulo 15, nós tivemos a oportunidade de ouvir sobre o filho pródigo. E lá nesse texto do filho pródigo, do capítulo 15, de Lucas, nós entendemos que a mensagem de Deus ali, quem que era o público? No capítulo 15, no verso 2, fala, no verso 1, aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Então, quem que estavam? Era toda a religiosidade, mais os apóstolos e os discípulos de Cristo. Então, Jesus está sempre rodeado de pessoas, e aqui, mais do que nunca, Jesus também está justamente com o mesmo público. Jesus, então, está querendo ensinar algo para que hoje nós somos o público, né? Mas naquele tempo, quem que era o público? Quem que estava ouvindo? Era, além dos seus apóstolos, os seus discípulos e também os publicanos, os escribas e fariseus. Então, Jesus, na parábola do filho pródigo, quem que era o pai que recebeu o filho de volta? Era Deus. É Deus. Quem que era o filho que permaneceu em casa? O judeu. Quem que era o filho que pediu tudo para o pai? Os gentios. E quem que era o cordeiro gordo? Jesus. Então nós aprendemos com a parábola que Jesus estava ensinando justamente o que Jesus quis ensinar isso, que aquele que estava dentro de casa estava perdido. Aquele que estava fora arrependeu e voltou. Mas o que estava dentro de casa? Estava dentro de casa e perdido. Então Jesus estava ensinando para quem? Para nós. Então Jesus está ensinando para nós isso aqui. Só que aqui nesse texto, e o próximo aqui que ele vai estar não falando agora, entrando propriamente no 16, mas no próximo ensino de Cristo, a partir do verso 16, aliás, do verso 19, ele fala sobre o quê? O rico e Lázaro, também que nós conhecemos. Qual que é o ensino do rico e Lázaro? O que Jesus está querendo ensinar do rico e Lázaro? Que não existe como passar, existe uma lacuna entre o céu e o inferno. De forma que quem está no inferno não tem como passar lá para cima, e quem está no céu não tem como passar. Existe uma lacuna. Jesus quis ensinar mais, muito mais, mas assim, fazendo um resumo desses dois. Então veja bem, o que está entre esse ensino de Cristo aqui? O filho pródigo e o rico e Lázaro. Então Jesus está ensinando o quê? Um exemplo para nós aprendermos a ser hábeis. Jesus está ensinando para nós aqui sermos inteligentes. Olha que interessante. Jesus quer ensinar para nós aqui que nós devemos ser habilidosos com o reino. Sabe? As pessoas às vezes inteligente quando não conhecia Jesus. Era muito inteligente, lidava com as coisas de uma forma muito hábil, lidava com o dinheiro de uma forma, com a sabedoria, lidava com os negócios de uma forma muito habilidosa, de inteligente, mas depois que converteu, ficou bobo. E é isso que Deus quer?
Paulo, quando converteu, Paulo, o que era Paulo? Paulo não era um homem sábio na lei? Não era um homem zeloso pela lei? Depois que ele converteu, ele ficou ao contrário? Ele não foi habilidoso? Ele não foi conhecedor da lei de Deus? Nós vimos que não, né? Então aqui, nesse ensino aqui, Jesus quer isso de nós. Jesus quer que nós sejamos inteligentes para viver e para também ganhar almas para Cristo. Agora vai ficar mais fácil vocês entenderem. Depois de tudo isso, vai ficar mais fácil. Agora vamos entender. Primeiro que esse homem rico aqui não é Deus. Esse administrador aqui não é ninguém, não é Jesus, ninguém é ninguém. Jesus está dando um exemplo da sua época. Um homem rico tinha um administrador. E que estava defraudando o seu senhor. Nós vamos aprender outras coisas aqui com isso. Além, lidarei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando, pois, findar a vida, o labor aqui cessar. Labor é trabalho. E fizesse então chamada, lá estarei. Como você vai querer estar lá no céu se você só vem à igreja aqui? Se você só vem ao culto? Bom, continuando, entrando para dentro do texto aqui. Então vejam bem, ele estava defraudando o seu senhor, fazendo coisa que estava lesando o seu empreendedor, o seu patrão. Então o que aconteceu? Aí ele falou, presta conta. Ele ficou sabendo, né? Falou, presta conta da sua administração. Aí ele falou assim, puxa vida, estou perdido agora. Vai mandar embora, vou perder o emprego, eu não sei trabalhar duro, né, Zé? Eu não sei pegar a chibanca lá, eu não sei pegar a boca de lobo, eu não sei pegar a enxada para trabalhar, e eu também não sei ser mendigo. Eu não consigo pedir esmola. Era o retrato daquela sociedade lá, daquela época. Porque o que naquela época, qual que era, o que eles davam prioridade? Aquela sociedade, eles davam prioridade para as pessoas de boa reputação. Tinha que ter uma boa reputação. Se ele perdesse a reputação, como é que ele iria continuar na sociedade? Ele não falou que não ia pedir esmola. E se ele perdesse a reputação, o que ele ia acontecer? Ele ia pedir esmola. Se ele não quisesse pedir esmola, o que ele tinha que fazer? Pegar no arado, pegar na enxada. Aí o que ele falou? Falou assim, eu tenho que resolver. Aí o que ele fez? Deu desconto. Falou, quanto você está devendo aqui? Ela está devendo 100 cados. Deu 50% de desconto, hein? Generoso, né? Deu 50% para ele, paga, escreve aí 50. O outro devia quanto? 100. Então escreve aí 80. Deu 20% de desconto. Aí o que aconteceu? O administrador, o empreendedor, o patrão dele falou o quê? Falou assim, puxa vida, o cara foi esperto, inteligente. Jesus está contando isso para quê? Para ensinar alguma coisa. E aí aquele administrador, ele ficou o quê? Na sociedade, ele conseguiu conquistar o quê? A sua boa reputação. Ele ia perder o emprego, mas ele está bem com todo mundo. Mas só que tem uma coisa interessante também que nós não sabemos. Porque quando ele fez isso, quem ficou com boa reputação foi o patrão dele. Porque ele fez isso não só para ele, ele fez com vista ao seu patrão. Porque o seu patrão iria ficar mal também. Iria perder a riqueza dele daquela época. Ele olhou, foi o patrão dele. Muita gente quer enxergar aqui que estava olhando para ele. Não, ele estava olhando, ele fez isso também pelo patrão. O patrão também teve uma boa reputação. E todos ganharam. O patrão e o administrador. Aí o que Jesus fala? O que o texto fala para nós? Olha o verso 8. Verso 8.
Lucas 16, verso 8. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Sabe, irmãos, quando nós trabalhamos para as pessoas, nós somos empregados, o que Deus espera de nós é que nós venhamos a trabalhar honestamente. Porque Deus, os olhos do Senhor estão sobre todos nós, somente os seus filhos. Os olhos do Senhor estão ao todo tempo nos contemplando e olhando para nós. E quando nós não trabalhamos honestamente, que nós lesamos os nossos patrões, Deus não se agrada disso. Sabe, tem muitos irmãos nossos que são empreendedores, muitas vezes quer dar oportunidade para a igreja. Dá oportunidade para o irmão, ajuda o irmão que está desempregado, emprega ele, e muitas vezes irmãos nossos da igreja lesam o nosso irmão que é empreendedor. E aí muitas vezes o nosso irmão até empreendedor ele cai na fé até. Pode até cair na fé por causa disso. Eu dou oportunidade para irmãos e irmãos, ao invés de trabalhar honestamente, me lesam. Às vezes se torna até depois, até próprio, pode até falar, dizer assim, agir de má forma, né? De má fé, até de se tornar inimigo um do outro. E isso não é certo. O que Deus quer, que Deus vai nos ensinar aqui, é isso, né? Que nós sejamos hábeis, mas para o reino. Que nós possamos usar assim, se eu estou trabalhando para o irmão, eu vou fazer tudo para enriquecer ele, para poder ficar melhor ainda. E aqui, a palavra de Deus vai ensinar para nós que não é só irmão, não. Fala até o nosso patrão que não é crente. Ele fala, isso está escrito dentro das Escrituras, está dentro lá de 1 Timóteo capítulo 6, Tito também capítulo 2. Então vamos lá, não vamos pegar um pedaço do trecho para a gente ter ciência, para nós termos, ver que a palavra de Deus fala sobre isso e Paulo pede para Tito, Paulo pede para Timóteo ensinar a igreja. Então por isso que nós hoje estamos também aprendendo sobre isso. Que nós temos que ser hábeis, nós temos que ser inteligentes para poder ganhar almas, ganhar as pessoas, usar nossos recursos dessa vida em prol do reino. Amém? O que impede um homem de converter? O que você pode observar durante tudo que você tem feito, falado de Jesus, o seu exemplo lá dentro da sua empresa, o seu exemplo dentro da escola, o seu exemplo lá na sua família, o seu exemplo dentro do seu lar, no seu bairro? O que tem impedido as pessoas de virem a converter? São vários fatores, mas o que nós vemos que impede das pessoas de converterem entre vários, é rebeldia, altivez, autossuficiência, orgulho, soberba. E aqui Jesus está usando um termo que estava impedindo o povo daquela época de converter. Qual que era? O que impedia esse povo aqui, que Jesus estava falando, que estava aqui ouvindo, o que impedia? Jesus vai falar com eles, é a riqueza. E ele fala depois, aí, no versículo 10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é infiel no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? E agora Jesus vai falar para quem? Jesus fala assim, no verso 14, olha que Jesus fala, os fariseus que eram avarentos. O que é avarento? Pessoas que tinham dois senhores, eles queriam agradar a Deus e as riquezas. Aí Jesus vai falar que não tem como nós servirmos a dois senhores. Verso 14, os fariseus que eram avarentos e ouviram tudo isso, o ridicularizavam. Mas Jesus lhe disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre homem
é abominação diante de Deus. Então o que acontece? No verso 13, Jesus fala que eles estavam servindo a dois senhores. Verso 13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, que muitas vezes o que impede do homem ser salvo? Uma das coisas é a avareza, uma das coisas que é a soberba, é a avareza. Lembra do soberbo? Deus fala que Deus abomina os soberbos, Deus abomina os orgulhosos. Por quê? Porque impede da palavra entrar na vida deles. O rico que quer ficar rico, ele quer estar dentro da igreja, mas ele quer ir lá fora também sonegar imposto, ele quer ficar rico a toda custa. Então não tem como servir a Deus e as riquezas. E então, até o Tiago fala, 4:6, né? Que Deus abomina os soberbos, mas ele exalta os humildes. E que então que nós possamos continuar sendo humildes. Que nós possamos continuar sendo, como está falando, lidarei então para Cristo. Vamos então usar a nossa inteligência, né, para ganhar as pessoas, para olhar, para ajudar que as pessoas cheguem até Cristo. Até o dia terminar, falarei do seu amor por nós aqui, quando pois findar a vida e o labor aqui cessar. Então aqui está falando da nossa, ao que terminar, né, e fizer essa chamada, meu nome vai estar lá. Eu estou fazendo a introdução da pregação de domingo que vem. Domingo que vem, eu já estou dando spoiler, que eu falei com o Sueda que eu gosto de dar spoiler. Minha esposa sabe disso. Mas o spoiler das coisas de Deus, a gente precisa fazer, sabe? Por quê? Porque são coisas que vai nos levar à eternidade, amém? O spoiler com relação às coisas de Deus, ela nos leva à eternidade. E aqui, nós precisamos, nessa manhã, buscar fazer com que as nossas vidas, as pessoas possam, primeiro Deus, ver o nosso labor em prol das coisas dele e também ver que nós somos o exemplo para as pessoas verem a ele e que nós possamos ter sabedoria e inteligência, homens e mulheres e jovens hábeis, para poder estar falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, só para nós terminarmos aqui, abra sua Bíblia em Tito, capítulo 2, a gente vai fechar nesses textos aqui de Tito e Timóteo, e para nós levarmos para casa esse ensino. Tito capítulo 2, verso 9. Tito 2, 9 diz assim: pelo qual estou sofrendo... Tito não, estou falando de Timóteo aqui. Tito 2, 9. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação e não sejam respondões. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Veja bem, o que Deus quer? O que Jesus queria, o ensino que ele deu hoje para nós? Por que ele exemplificou aquilo? Porque o Paulo está ensinando, ordenou Tito ficasse para poder ensinar justamente a igreja sobre essas coisas. Vira a página aí em 2 Timóteo. 2 Timóteo 2,19. 2 Timóteo 2,19 diz assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo esse selo: o Senhor conhece os que pertencem, e mais, apartes da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, se você está defraudando o seu patrão, pense nisso, né? Se você um dia tiver que servir, algum irmão tiver que chamar você para trabalhar, para você ser o empregado dele, faça como se fosse para o Senhor, amém?
E finalizando então aqui, eu vou usar 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6. Ele vai estar falando tudo aqui sobre como que nós devemos nos portar diante dos nossos trabalhos, dos nossos empregos. Verso 1 do capítulo 6 de 1 Timóteo: todos os servos que estão debaixo do jugo, considere dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Olha aí, como que é forte, né? Imagina, eu chamei um irmão porque eu acredito que ele vai ser honesto e ele não vai me defraudar. Pensou que vergonha? Chamar um irmão para poder trabalhar para mim e ele me lesar? É vergonha, né? Verso 2: também os que têm senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhe ainda mais, porque ele não é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha o seu bom serviço, é crente e amado, ensina e recomenda essas coisas. Então veja bem, ele está ensinando coisas que nós vivemos hoje. Nós estamos vendo isso acontecer, né? Então o texto é muito rico sobre esses ensinos, e eu vou finalizar aqui no verso 17. Por isso que eu estou falando, porque ensinando a igreja sobre esse texto de Lucas capítulo 16. É um texto difícil? Mas hoje ficou mais claro. Hoje ficou bem entendido o que Jesus quis ensinar. No verso 17 de 1 Timóteo capítulo 6, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouro sólido, fundamento para o futuro, a fim de apoderarem da verdadeira vida. Amém? Nós cantamos aí um cântico maravilhoso. E que realmente o nosso nome esteja lá, né? Escrito, quando fizer chamada, falar o nosso nome. Amém?